Recording in progress. Muito bem, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a este nosso sexto encontro dessa mentoria do Connect Family. Estou feliz em ter você aqui, firme, sem desanimar. Isso é muito bom, hein? Sinal que você é perseverante. E nós estaremos hoje fazendo o estudo número 6, livrando-se das dívidas. Eu espero que para você seja apenas um estudo. Agora, se aplicar a você, né? Porque o tema tem tudo a ver. Então, eu espero que você seja abençoado grandemente por meio dessa nossa reflexão. Então, vamos orar e, na sequência, nós iniciamos. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá de, de bênçãos, de paz. Queremos agradecer e engrandecer o teu nome e pedir que o Senhor fale ao nosso coração, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para a gente compreender as coisas do Senhor. Que o estudo de hoje possa ajudar muitos dos nossos irmãos e irmãs a lidarem, ó Deus, com a questão financeira no seu lar, na sua casa, e que essa questão da dívida, que é uma questão assim, muito sensível para muitos de nós, possa ser esclarecida hoje, o Senhor dê estratégias e sabedoria a todos, para que nós possamos vencer essa etapa da nossa vida, da nossa família, com a graça e a bênção do Senhor. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Vamos lá então. Estamos no estudo 6. Você pode abrir sua apostila e ir acompanhando junto comigo aqui. E hoje nós vamos falar sobre o tema livrando-se das dívidas. Eu vou só ligar aqui mais um para garantir que a gente não fique sem a conexão. Muito bem, só um minuto. Ingressar. Opa, olha lá. Agora vamos abaixar aqui e manter como ok. Só um minuto. Muito bem. Perfeito. Livrando-se das dívidas é o tema do nosso Connect Family de hoje. E o versículo de Romanos, capítulo 13, verso 8, diz: Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Eita, olha como começa o versículo. Não devam nada a ninguém. Você está devendo? Um apartamento, a Casa Bahia, a Mastercard, devendo as lojas do bairro todo aí. Como é que está a situação? Hum? Devendo a Jota, devendo o Banco do Brasil, o Santander, o Itaú, devendo o Fies. O que você está devendo, meu irmão? Porque o apóstolo Paulo fala isso e tem uma cara de ordem, né? Não sei se chega a ser uma ordem, mas pelo menos é uma orientação. Não sei se chega a ser um mandamento, mas é uma orientação. E ele diz: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Se a gente for pensar, é difícil você não dever nada a ninguém, né? Mas uma coisa é você, por exemplo, ter um financiamento que você consegue pagar todo mês, está dentro do seu planejamento. Um carro, até aí está tudo bem. Agora, o dever, nesse sentido, aí é aquele dever que você deve e não consegue pagar. Então, eu creio que nesse sentido o apóstolo está nos orientando, que você não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor. Então, vamos lá. Imagine você que as correntes que prendem e limitam os movimentos de uma pessoa quando você assiste um filme,
e vê uma pessoa acorrentada, né? No passado, não sei se em algum lugar ainda faz isso, mas no passado acorrentava as pessoas, prendia eles, colocava uma corrente com uma bola de ferro no pé do prisioneiro para que ele não fugisse. E isso limitava o movimento dele. Hoje, eu acredito, não sei, não posso afirmar, mas pelo menos nos países ocidentais e democráticos, eles não prendem mais as pessoas assim, dessa maneira. Mas a dívida, ela pode ser comparada com essa prisão. É como se você tivesse uma corrente no seu pé e uma bola de ferro que te impede de fazer muitas coisas, de ser feliz. Isso gera estresse na sua casa, nos seus relacionamentos familiares, gera conflitos e tira a sua paz e a paz da sua casa. Então, é uma situação muito delicada, muito sensível, e nós estamos falando aqui com muita seriedade, né? Porque viver endividado é como caminhar carregando este peso. Você não pode viajar, você não pode investir, provavelmente não consegue comprar algo que deseje, não tem crédito, não tem um bom nome na praça, vai para o culto, não tem alegria para louvar. É muito difícil, é uma situação bastante complicada. Você trabalha muito, chega no fim do mês, tem que escolher daquele salário que você recebeu, o que que você vai pagar, e mesmo assim você sabe que não vai dar para pagar tudo, nem todos, e vai girando aquela bola de neve. No mês seguinte você continua devendo do mesmo jeito. E aí você vai pensando, puxa, todo o meu trabalho, todo o meu labor, acordo cedo, trabalho pra caramba, e no fim do mês recebo meu salário e não consigo fazer nada. Pago as contas e pago e pago, e parece que eu estou cada vez mais me afogando, sendo sufocado. E isso não é bom. Não traz saúde, traz muita tristeza, muitos conflitos, a pressão, né, das contas a pagar, os juros que vão se acumulando. Como é que vai ser se eu ficar desempregado ainda por cima? Tudo isso vai tirando a nossa esperança. Então, nós estamos falando de uma situação que é uma situação externa, né? Trata-se de dinheiro, mas que gera muitos problemas no nosso corpo físico, nas nossas emoções. Ela não prejudica só esse aspecto, eu não tenho dinheiro, mas está tudo bem. Não. A espiritualidade fica abalada. Você não serve a Deus e não confia em Deus da mesma maneira. Você não se relaciona emocionalmente com seu cônjuge, com seus familiares da mesma maneira. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui em outro encontro nosso que o divórcio por finanças, por problemas financeiros, né, por dívidas, ele está aí na casa da terceira razão pela qual os casais se divorciam. Então, veja que essa é uma situação bem delicada, né, bem sensível. E muitos lares estão aí sofrendo, né, por conta das dívidas. E a Bíblia ela tem alguns conselhos para nós. E o primeiro conselho é esse do texto de Romanos que nós lemos, que você não deveria dever nada e nem ninguém, ou nada a ninguém, na verdade, porque é como se fosse uma escravidão. Quando você deve, você está meio escravo daquela pessoa a quem você deve. Então não é, como disse, uma proibição de você fazer financiamentos, né, que caibam no seu orçamento, nada disso. Mas nós estamos falando sobre o perigo de você se tornar um inadimplente e as dívidas trazer para você uma escravidão financeira. E Deus não quer isso para nós. Pode ter certeza. Deus deseja que nós tenhamos liberdade, liberdade financeira. Você pode não ter muita grana, mas o que você recebe é suficiente para você se alimentar,
pagar as contas mensais, pagar os compromissos que você assumiu de longo prazo. E a finança em nossa casa precisa ser uma bênção, não um fardo, né? E a gente observa e percebe que nesse nosso país da desigualdade, da dificuldade para conseguir um trabalho às vezes digno, um salário adequado, e também como a gente não foi treinado pelos nossos pais, porque eles também não foram treinados por ninguém sobre uma educação financeira, aí nós temos muita dificuldade com isso. E a gente não aprendeu, a gente não vai ensinar os nossos filhos. E esse ciclo ele vai permanecendo. A gente tem um país onde 60% a mais das pessoas do país estão endividados. Você observa que recentemente o atual governo lançou um programa aí para pagamento, né, como se fosse um financiamento, para pagamento sendo aquelas dívidas em até R$ 1.000. Milhões de pessoas pegaram lá o empréstimo, né, com um juros menor, eu não sei direitinho como é que funcionava, mas pegou lá aquele empréstimo para pagar aquelas dívidas que o cara tinha de até R$ 1.000. Muita gente. Então você percebe que a realidade do nosso país é essa, de 60% para mais da população deste nosso país tem dívida. Quer dizer, administra mal o recurso, né? Gasta mais do que recebe. E nessa lição de hoje, nós vamos pensar em algumas estratégias para você se livrar das dívidas, evitar o juros abusivo e começar a traçar um plano de libertação financeira. Vai chegar o dia em que você vai dar o seu testemunho. Olha, hoje foi o meu dia D. Paguei, liquidei o último boleto, não devo nada, estou no 0 a 0. O que eu recebo, eu pago tudo, pode não sobrar nada, mas também eu não estou devendo. E depois você vai pro, pro lado contrário, né? Para o positivo, quando vai ter aquela sobrinha, vai começar a fazer a sua poupança, o seu investimento. E é isso que Deus quer para você. Então vamos pensar que a balança está desequilibrada, né? Você está do lado do zero para baixo, do negativo. Deus quer que você chegue no 0 a 0 e depois comece a ir para o lado positivo. Tá bom? Então, é importante, em primeiro lugar, que você entenda o perigo das dívidas. O que que acontece? Nós temos o crédito muito fácil. Hoje, às vezes, você está passando na rua, alguém está te oferecendo um empréstimo, um cartão de crédito. Você vai lá na Pernambucana, na loja Pernambucana, na Renner, na C&A, eles estão lá te oferecendo crédito. Olha, cartão aqui, vem, compra, você paga. Nós podemos fazer aquelas compras pequenas e pagar aí 4, 6, 10 vezes. Às vezes tem uma roupa, por exemplo, que você compra em 10 parcelas. Quando você termina de pagar, a roupa nem existe mais, já estragou ao longo do caminho. Um produto, né? Um alimento que você compra aí para pagar é, em mais vezes, enfim. Então, nesse sentido, a gente tem o crédito facilitado e muitas pessoas não conseguem lidar com isso, porque quando você tem, por exemplo, um cartão de crédito, com um saldo lá disponível que você pode comprar, aquele dinheiro não é seu. Então, às vezes, a gente vai lá e compra, não, depois eu pago, depois eu me viro e tal, e tem esse pensamento. A gente não, porque não tem aquela planilha, né, que eu ensinei você a fazer, muitas vezes você vai, ah, não, dá para comprar, come fora, compra um negócio aqui, compra outro ali, vai financiando, e quando chega no fim do mês que você vai pôr as contas, né, na ponta do lápis, você acabou gastando mais do que deveria, porque o crédito fácil, né? Se nós não tivéssemos nenhum crédito, por exemplo, tudo que você recebe, você tem que ir lá comprar e pagar à vista, aí talvez a gente fosse um pouco mais disciplinado. Mas à medida, quanto mais o crédito, né, é facilitado,
mais a gente tende a cair nesse engodo, né? Da indisciplina de ir lá e jogando as contas para frente sem pensar. E quando chega lá na frente, a gente percebe que gastou mais do que a gente podia. E a palavra de Deus, ela é clara, né? Nesse sentido de você dever e se tornar servo do seu credor. Esse texto eu faço até questão de ler, que é Provérbios 22:7, e que está aqui do nosso ladinho. Diz assim: olha, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo, é escravo de quem empresta. Olha aí, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, em vez de você ser um servo de Cristo, você é um servo do banco, o servo da bandeira de cartão de crédito, um servo da Casa Bahia, das lojas aí onde você comprou roupa, calçado e outras coisas mais. Então, é muito importante que você entenda que estar endividado significa perder parte da sua liberdade de escolha sobre como usar os recursos que Deus nos confia. Então, quer dizer, você é o mordomo, o administrador dos recursos que Deus lhe concedeu, mas quando você recebe, você não tem liberdade para usar eles como Deus gostaria que você usasse. Você não pode pensar em missões, em evangelismo, em dízimo, em oferta, em ação social. Não. Você vai pensar o quê? Tem que pagar o credor, eu tenho juros, eu tenho. Entende? Então você fica limitado em sua atuação. E sem contar que as dívidas trazem essas consequências práticas, né? Que são as questões emocionais que ela desencadeia na família e que são devastadoras. Não tem ninguém que deve que é feliz. Não, claro, não tem como você ser feliz, viver feliz, cantando, alegre, confiante no Senhor. Na sua casa, o marido e a mulher estão super bem, com os filhos estão super bem. Você anda devendo, tem juros para pagar, toda hora o telefone toca com alguém te cobrando. Ninguém vive feliz assim, meu irmão. Então, as dívidas, né? E eu quero que você pense naquelas que têm os juros altos, que você não consegue liquidar, né? Elas tiram a sua paz, prejudica os seus relacionamentos e a dinâmica familiar. E pensa você o medo que você fica quando vem uma crise como uma possível que nós estamos prestes a enfrentar. Você fica com medo, por exemplo, de perder o seu emprego, porque se já está ruim com o seu emprego, você já não está dando conta de pagar as suas contas, e aí você pensa assim, se eu for demitido, se eu ficar desempregado, aí a situação fica mais complicada, então você fica com medo, né? Você não tem aquela confiança no Senhor, você fica com medo. Então, os perigos da dívida incluem, primeiro, os juros que no nosso país são abusivos. Você pode fazer a conta o seguinte: se você aplicar R$ 1.000 na poupança, por exemplo, durante um ano, no final de um ano você vai ter no máximo R$ 100 a mais, que é 1% de juros ao mês. Então, quer dizer, o seu recurso, né, aplicado, estou dando um exemplo simples da poupança, você aplicou R$ 1.000 durante um ano, no final de um ano você tem R$ 1.120. Beleza. Se você deve ao cartão de crédito R$ 1.000, num juros de 12 a 15% ao ano, desculpa, ao mês, então, de 12 a 15% ao mês, então quer dizer, R$ 150 por mês, e é juros sobre juros. Então, no final do ano, você estaria devendo
mais de R$ 10.000. Você tem noção? Então veja, eu tenho R$ 1.000 aplicado. No final do ano eu tenho 1.120 do meu dinheiro corrigido. Beleza. Eu comprei um produto, eu devo R$ 1.000. No final de um ano, esse produto, ele está avaliado em R$ 10.000. Você percebe que é surreal essa questão do juros sobre juros, que é uma bola de neve, e de 1% para 15%, né? Ou seja, quando é para remunerar o meu dinheiro é 1%. Quando é para me taxar de juros é 15%. Isso é absurdo, né? Então, quer dizer, os juros ele multiplica o produto, né? A dívida, de uma forma abusiva, né? Abusiva. Então, por exemplo, eu financio um carro e vou pagar em 36, 40, 12, 24, 36, 48 vezes. No final, eu vou ter que pagar dois carros e meio. Dois carros e meio. E olha que se eu pegar uma taxa de até 1,5, 2, estourando 3%. Então, veja, um financiamento de um carro em 4 anos, eu vou pagar um carro e meio. Eu vou pagar, desculpa, dois carros e meio. Se eu for juntar tudo que eu paguei nesse período, né? Se eu não der nenhuma entrada e tal. Um apartamento, né, que tem uns juros menor, que tem um incentivo aí do governo, os juros é menor, é, normalmente você vai pagar em 25, 30 anos, você compra um apartamento de 200 mil, se você fosse juntar tudo que você pagou ao longo dos 30 anos, você vai pagar 500 mil. É como se fosse, você pagou dois apartamentos e meio, entende? Nos 30 anos, porque não tem como, obviamente é um valor alto, você não tem como comprar se não for financiado. Mas olha que eu estou te falando de coisas que ainda você tem algo em troca, porque o apartamento ainda tem uma valorização, tem a utilidade de você morar, né? Você talvez possa alugar e reduzir uma parte aí da dívida, o carro tem a sua utilidade, é para o trabalho, para o seu deslocamento, etc. Mas e aquelas coisas que você compra, como, comprei a televisão, comprei roupa, comprei aquelas coisas perecíveis que vão ser tributadas, né? Ou seja, não sei se é a palavra tributada aqui, que vai ser lançado juros em cima e vai virando aquela bola de neve, e no final você fala assim: puxa, eu devo tanto dinheiro, mas eu não tenho nada em troca para justificar. Você está entendendo? Imagina que você foi lá, comprou picolé, Coca-Cola, almoçou ali, financiou uma calça jeans, foi lá e tal, um guarda-chuva, uma outra coisa aqui, outra ali e tal, e chega no fim do mês, você não dá conta de pagar o cartão. Um monte de picuinhas, né? De coisinhas pequenas que você gastou, que você já comeu, que já acabou. E aí vai virando aquela bola de neve. De repente você tem uma dívida de uma coisa que não é palpável. Entende? Os juros é um negócio que você, é um dinheiro seu, o seu suor, pensa assim, é os seus dias de trabalho. Imagina que seu dia de trabalho é duro, é difícil. E você está pegando esses seus dias de trabalho e dando para um banco que você não conhece, dando para uma empresa de cartão de crédito, o seu labor. E aí, assim, quando você compra um produto, vamos supor, você foi ali e comprou uma calça jeans. Aí você pagou R$ 200. Você fala assim: não, mas essa calça foi cara. Mas pelo menos você ainda tem a alegria de ter o produto. Entende? Se eu paguei caro, mas eu tenho o produto, eu tenho o benefício de ter o produto. Agora, em juros, você fala assim: não, eu paguei esse mês R$ 500 de juros. Qual que foi a contrapartida? O que que você teve em troca? Nada. Então foi 10 dias, talvez, de trabalho seu. Você acordou cedo, pegou o ônibus, aguentou o patrão, né,
dando bronca, e sua cabeça esquentando e tal. Você pegou aqueles 10 dias seu e entregou ali para um banco, né? A título de juros, e que você não tem nada em troca para justificar. E aí não dá, você não pode conceber essa coisa de viver pagando juros. Tem que se libertar disso. Que isso gera ansiedade, estresse, desgasta as relações familiares, compromete a sua capacidade de investir, né, no seu futuro. Então a dívida ela não afeta só o bolso, ela afeta nosso coração, as nossas relações. E eu digo para você, uma família endividada enfrenta mais conflito e tensão por causa das pressões financeiras. Sem crítica. Mas se você conhece uma família que só vive embrulhada, embrulhada que eu faço assim, tá toda enrolada, devendo. E uma família que anda estável, ou seja, não é a questão de que ganha mais ou ganha menos, é a questão de uma administra mal, está sempre enrolada e devendo e fica naquela correria, naquele desespero, e outra que consegue organizar, paga suas contas direitinho e tal, vive ali com uma boa administração. Você sente a diferença. Você conversa com esse aqui, ele está sempre desorientado e preocupado e passando vergonha, né? Pedindo dinheiro emprestado. Olha a vergonha que é para você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, de caráter, né? Ter que se humilhar para chegar para alguém e falar assim, eu empresta R$ 1.000 emprestado? Ô, Ângelo, eu precisando de R$ 1.000. Você tem como emprestar? Olha, é humilhante, não é? Humilhante. Não, empresta aí, mês que vem eu te pago, tá, pessoal? Olha, sabe que você está todo enrolado? Ah, não, não tem não. Entende? É humilhante. Então, por isso a pessoa às vezes vai pedir um agiota, que é pior ainda, né? Agiota no nosso país só pode o agiota jurídico, né? O agiota jurídico que é o banco, o cartão de crédito e essas empresas de empréstimo aí que são registradas, são os agiotas permitidos, né, no país. Mas você tem seu vizinho aí que é chamado agiota que, que não é permitido por lei, é esse que te empresta dinheiro a juros e tal. E às vezes você tem que recorrer a ele, porque você pede, você sabe que ele vai te emprestar, mas depois vem a facada, né? Então, o endividamento descontrolado, que sempre é fruto de má administração, porque você, salvo se foi por uma questão assim, não, eu fiquei doente, tive que pagar uma cirurgia e por isso eu estou nessa situação. Eu me desempreguei, eu tinha os compromissos e eu não tinha uma reserva, etc. Muito dificilmente as dívidas vão ser por questões emergenciais. A maioria das vezes é por má mordomia, má administração. Então, eu quero afirmar a você que Deus quer que a gente viva em liberdade. E essa liberdade inclui a questão financeira, né? Não dá para você viver assim, todo embrulhado, né? Então, eu espero que isso tenha sido suficiente para te convencer. Agora, vamos pensar em algumas estratégias. Você diz assim: ah, beleza, pastor, ok, mas eu estou nessa situação. Agora, o que que eu faço? Como que eu saio dessa? Ok, nós temos aqui algumas estratégias, não é? Pensei e trago para você aqui algumas estratégias para você que se encontra nessa situação. Espero em Deus que você que não se encontra nessa situação, tendo visto como que isso é terrível, não queira entrar nela. E você que talvez já esteja, vai ouvir aqui algumas estratégias para te ajudar a se livrar, se libertar das dívidas. Então, em primeiro lugar,
Eu aprendi o seguinte: uma pessoa que é usuário de, de drogas, ela, às vezes a família quer que essa pessoa abandone as drogas, mas ela não quer. Então não adianta você forçar, pegar ela, levar lá para casa de recuperação, né? Fazer o internamento compulsório e a pessoa vai, fica lá um mês, 2 meses naquele local, depois volta e continua na mesma vida, porque ela não quer. Ela tá bem do jeito que tá. Ela tá feliz. Quem não tá feliz é a família dela. É a família que tá sofrendo. Aquela pessoa que é usuária tá feliz. Você que fica triste. Agora, quando esse usuário ele chega à conclusão, olha, eu não estou bem, não está me fazendo bem, mas eu sozinho não consigo me libertar, eu preciso de ajuda. Quando essa pessoa chega nesse consenso e voluntariamente ele busca ajuda, aí esse é o que recupera. Esse vai lá para a casa de recuperação, para a comunidade terapêutica, e esse vai ser recuperado. O outro que foi obrigado, não. Agora, o que vai por vontade própria, porque decidiu que não quer mais aquela vida para ele, esse vai se libertar. A questão das dívidas é a mesma coisa. Talvez você está sofrendo aí, mas está se lixando. Dane-se, né? Eu vou ficar sem pagar o cartão em 5 anos, deixa eles ficar me ligando, nem tô nem aí. E 5 anos limpo o meu nome, eu vou pegar o cartão do meu vizinho, do não sei quem. Tem gente que vive feliz nessa vida e não se importa. Tá nem aí, né? Pro bom nome, pro caráter, essas coisas, tá nem aí. Então, eu não estou falando para essas pessoas. Se te incomoda e você chega à conclusão, não quero isso mais para minha vida, aí nós temos algumas estratégias. A primeira delas é você começar a se disciplinar. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não dá para você está devendo, igual eu vejo algumas pessoas, né? O cara está devendo e está fazendo festa de aniversário para os filhos. Ô, irmão, não vai sair da dívida. Está devendo, vai comprar um óculos, vai lá, compra o mais caro. Ah, porque eu mereço ser feliz e tal. Vai comprar roupa, compra roupa cara. Não, que eu mereço ser feliz. Fica justificando. Olha, então, me desculpa, você não vai sair dessa situação. Então, o primeiro passo é você chegar a esse consenso. Olha, eu preciso de disciplina. Eu preciso cortar na carne. Essa é uma palavra assim que você talvez entenda. É como você que quer emagrecer. Irmão, não pode abrir concessão. Ah, eu vou comer um pouquinho mais hoje, mas amanhã eu não emagrece. Você tem que disciplinar, tem que fazer o exercício todo dia, tem que cerrar a boca, comer lá direitinho, pouca quantidade. É ruim, é difícil, você fica doidão, mas depois você vê o resultado quando você começa a emagrecer e tal. Agora, eu vejo um monte de gente que fala assim, né? Eu mesmo. Ah, eu quero emagrecer. Beleza. Então, vamos fazer exercício todo dia? Aí chega na segunda, hoje está frio, hoje eu não vou não caminhar. Amanhã tá chovendo, hoje eu não vou caminhar não. Não vai, não vai. Só vai ficar querendo. Então a dívida é a mesma coisa. Você precisa de disciplina. Você precisa chegar a esse consenso. Eu vou sair desta dívida. Aí o primeiro passo, listar. Você tem que pôr no papel, lá naquela planilha, pra você saber qual que é o tamanho da sua dívida. Então você tem que olhar lá na sua planilha e falar, esse mês o que eu recebi, o que eu tenho que pagar, eu ainda estou devendo aqui R$ 5.000. Eu devo a prestação do apartamento, a prestação do carro, a Casa Bahia, Magazine Luiza, Pernambucano, o açougue, a padaria. Devo aquilo outro. Você precisa olhar para você, se envergonhar. Quem que você deve?
quem que você deve. Você precisa listar todas as suas dívidas. Pra você saber, assim, o tamanho do buraco que você tá. Entende? Em segundo lugar, qual dívida minha que é mais cara? Olha, os juros desse negócio aqui, desse cartão, ele é os juros mais alto. Então você vai começar a perceber isso. Questão dos juros mais alto. Aí você vai priorizar. Então, peraí. Eu posso, já que o salário que eu recebo não dá para pagar tudo, eu vou então priorizar em liquidar essas dívidas que têm os juros mais altos. Claro que você vai tentar negociar. É muito bonito, é feio ficar devendo, mas é bonito você ter o caráter de chegar lá no seu devedor e falar: olha, eu não tenho como te pagar essa dívida. Tem como você reduzir esse juro? Tem como você parcelar essa dívida? Eu quero te pagar, mas eu não consigo te pagar dessa forma. Ir lá e negociar com o credor. Entende? Então, você está devendo na loja, você vai lá e fala: olha, eu estou devendo, estou atrasado 3 meses. Não tenho condição de pagar. Não tudo, eu não tenho. Mas eu não quero ficar te devendo, não vou te dar prejuízo. Eu preciso que você tire os juros para mim, tire a multa, parcela essa dívida para mim, então reduz esse juro, vai lá e chora e negocia. Não tenha medo de oferecer uma proposta. Fala: a minha proposta é o seguinte, para mim, pra você liquidar essa dívida, tá aqui R$ 1.200, eu te dou R$ 800. Você não sai perdendo totalmente e eu também não. Mas você precisa melhorar essa condição para mim. Negociar com o credor. Negociar. Você então identificou quais são os juros mais altos? Começa a negociar aqui, negocia ali. Hum, Tenta reduzir o máximo a taxa de juros. Haverá casos, né, quando é questão de carro, por exemplo, você consegue entrar com uma açãozinha lá e reduzir a taxa de juros. Algumas dívidas assim mais institucionais você consegue reduzir. Outras, quando é em loja, que você conhece lá o vendedor, o dono, você consegue ir lá mostrar para ele que você tem caráter: eu vou te pagar, não vai ficar no prejuízo, mas eu não tenho condição de pagar agora. Eu estou numa situação difícil no momento, mas eu quero te fazer uma proposta. O que que você pode me ajudar? O que que você pode fazer? E aí você vai criando essas estratégias para negociar essas dívidas que você tem. Depois, então, você vai criar esse plano de pagamento. Opa, consegui reduzir os juros aqui, consegui esse pagamento aqui, eu consegui parcelar em mais vezes, deu uma aliviada aqui. Então, você vai definir essas metas, né, para quitar gradualmente essas dívidas. Enquanto você estiver pagando, meu irmão, você não pode fazer nova dívida. Não pode, de jeito nenhum, transigir nesse sentido. Fala assim: não, ah, não, mas eu ainda posso comprar televisão ali, é 12 vezes, vai dar uma prestação de R$ 50. Não faça isso. Não faça isso. Enquanto você não liquidar as dívidas velhas que você tem, não faça dívidas novas. Economize, pare de comer pizza, para de gastar com bobagem, entendeu? Come menos carne, passa a comer mais ovo, arroz, feijão, ovo, farofa, reduz os valores da sua conta, reduz tudo que for possível, para que sobre um pouquinho mais para você ficar livre da dívida. Depois que você estiver livre, aí você pensa no conforto, você pensa em realizar alguns sonhos. Mas agora, enquanto você não pagar tudo, você tem que ser firme. Alguém te chamou: ah, vamos comer uma pizza fora. Não posso, não posso. Eu estou com um propósito aí, eu não posso. Ah, vamos tomar um café ali na praça. Não posso, não posso. Ah, é aniversário do meu filho. Olha, filho, esse ano não tem aniversário. Esse ano é o ano que eu vou pagar as dívidas, não tem aniversário, não vai ter presente para ninguém. Minha esposa, esse ano não tem presente para você. Eu prefiro que você fique de beicinho para mim esse ano, por não receber o presente, mas a, a alegria de pagar as dívidas, ficar livre delas, para mim é muito maior do que você aí ficar às vezes de cara virada para mim, porque não vai ter presente esse ano. Mas eu tenho certeza que sua esposa e seus filhos vão entender, tá? Então, radical.
Radical. Tem viagem. Ah, chegou o fim de semana, todo mundo saiu para passear. Não passei. Pega, vai a pé, vai lá na Lagoa da Petrobras, dá uma volta lá, vai no, deixa eu ver, no parquezinho que tem perto aí de sua casa, na pracinha, passeio gratuito, pra você não ficar dentro de casa também, mas não vai sair de forma a gastar. Porque a gente fica pressionado, "Ah, não, tô devendo, mas puxa vida, tá todo mundo indo pro sítio ali, todo mundo indo pro clube, e tem o day use ali, R$ 50. É, R$ 50 que você tá jogando no seu plano para pagar sua dívida. É radical, irmão. Durante 6 meses, um ano, 2 anos, você não vai fazer nada na sua vida enquanto você não pagar a sua dívida. A roupa é a mesma, até você pagar a dívida, passa aquela roupa, rasgou, você costura, passa ela bonitinho, desgastou o jeans, já tá ficando branco, você vai lá, compra um corante lá azul e dá uma corada naquela calça de novo, volta a usar ela, o sapato furou, você leva ali na reforma, pede o cara para colar um negocinho, bate o sapato, continua usando o mesmo sapato, põe um pozinho de chulé, pra, né? Porque o chulé também tá. Ninguém aguenta isso. Mas você vai segurar a onda, não vai comprar nada até você ficar livre da dívida. É radical. Não vai ser rápido. Mas são essas pequenas ações, essas pequenas atitudes que vão levar você à vitória financeira. Então, a estratégia é essa aí. Vai ser difícil, é. Mas aí, toda estratégia para emagrecer assim, um cara que tem problema com açúcar no sangue, tem que largar o açúcar, é difícil. E largar a dívida também não é fácil também, não. É radical. E aí, obviamente, eu já adiantei um pouquinho. Nesse processo, você não pode fazer dívida nenhuma nova. Ou seja, enquanto você está quitando aquelas que você já tem, que não tem como fugir, que você está negociando, reduzindo os juros, etc. e tal, você não pode fazer novas dívidas. Você tem que só viver, no sentido de opa, comida, é o básico ali da minha sobrevivência, mas fora isso não entra dívida nenhuma, nenhuma outra compra, nada. E você vai aprendendo a viver dentro das suas possibilidades. Tem o carro, olha, vou voltar a andar de ônibus, o carro eu vou vender, porque eu tenho que pagar despesa mecânica, combustível, sai mais barato eu andar de ônibus. Volta a andar de ônibus. Ah, não tem dinheiro para ônibus, vai andar a pé. No passado as pessoas andavam a pé, por que você não pode andar a pé? Por que você não pode andar de ônibus? Como que você vai dever até as cuecas e quer ficar andando de carro para cima e para baixo? Ah, mas meu carro é simples, vende ele e ajuda a pagar suas dívidas, meu amigo. Melhor você andar de ônibus feliz do que de carro triste. Entende? Vende o carro, paga a dívida. Depois, lá na frente, Senhor, eu vou começar agora a juntar um dinheirinho para comprar um carro novo aí, sem fazer nova dívida. Então, você tem que reduzir o seu padrão financeiro. Às vezes a gente quer continuar vivendo, ou seja, a gente teve uma redução do nosso salário, ou então está na situação financeira, mas quer continuar vivendo do mesmo jeito, comendo todo dia fora, comprando roupa, comprando sapato, fazendo festa de aniversário, viajando todo feriado. Não, não dá, não pode, não pode ficar comprando por impulso, não pode. Você tem que planejar, tem que pôr no papel, no papel. Até porque lá na frente a gente vai falar sobre a reserva de emergência, né? Aqui cita isso, mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você tem que ter um dinheirinho sobrando. O que, cara, se seu pneu furar, se você adoecer, você comprar um remedinho ali, você não pode ser pego de surpresa. E você tem que aproveitar para ensinar seus filhos, quem é casado, tem filho, claro, ou o seu cônjuge. Olha, a gente precisa sentar e conversar sobre a questão financeira. Nós temos que fazer juntos aqui. As decisões têm que ser radicais e nós temos que agir juntos aqui, gastar menos do que a gente ganha e começar a economizar uma beiradinha aí. E aí você vai.
envolver toda a família nesse compromisso de manter-se longe das dívidas. Irmão, lá, pensa nisso em nome de Jesus. Livre-se dessa miséria das dívidas. Tem que ser radical, tem que começar hoje. Hoje. A partir de hoje, eu não gasto um centavo com nada que não seja o absolutamente essencial. Não tem roupa, não tem presente, não tem passeio, não tem comer fora, não tem nada. Porque eu vou procurar todos os meus credores, eu quero ficar livre das dívidas. Depois que eu me livrar das dívidas, aí eu volto a pensar em algumas coisas que trazem algum conforto, uma roupa nova, etc e tal. Mas até lá, não brinque com isso, porque se você não for radical, igual eu conheço alguns, que vivem embrulhado. Toda vez que você vê, é só tumulto, só tumulto, só tumulto, só tumulto, só vive se queixando, só vive reclamando, mas tá fazendo aniversário dos filhos. Toda vez você vê, ô irmão, você viajou, viajei, tô passeando com. Eu também sou filho de Deus, eu mereço. É, merece. Isso aí, continua. Isso aí, parabéns. Ó, parabéns, continua. Só não fiquei reclamando da vida. Você administra mal, tá devendo, em vez de ser radical em 1, 2 anos, mas depois lá na frente você vai poder desfrutar, não. Tá devendo, gasta mais do que ganha, tá todo embrulhado, mas quer continuar comprando roupa nova, quer comprar presente para os filhos, quer fazer aniversário para os filhos, quer viajar todo feriado. Não adianta. Esse não vai sair da dívida e não vai cumprir esse mandamento ou essa orientação de Paulo a ninguém os devais a no seu amor. Então você vai conhecer pessoas assim, né? Só vive embrulhado, mas também não faz um esforço para sair do embrulho. E você é diferente. Você está embrulhado, a partir de hoje é radical. Você e sua mulher. Você e seus filhos. Ó, rigor. Nem um centavo fora do propósito. Nem um centavo. Nem uma Coca-Cola. Não vou beber Coca-Cola. A gente bebe água. É mais saudável e economiza 5, 10 reais. Não, irmão. É assim. É radical. Tem nada de carne uma vez por semana. Vou comer ovo e comer um pouquinho de salada a que tiver mais barato. Porque se tiver mais caro, ele não come também não. O arroz nós vamos comprar o mais caro, vamos comprar o mais barato. E nós vamos ser radical. Mas nós vamos livrar das dívidas e vamos glorificar o nome do Senhor. Então, tem caminho, tem jeito. Mas você viu que não é um caminho fácil. E tem uma outra coisa que você precisa fazer também, que eu não falei aqui, mas eu acho que está escrito em algum lugar aqui. Você precisa pensar em ter uma renda extra. Além de toda essa disciplina, você precisa pensar em ter uma renda extra. Quer dizer, eu vou rodar no Uber, eu vou vender um bombom, eu vou vender algumas coisas, vou fazer alguma coisa para ainda trazer uma rendinha extra para me livrar mais rápido da dívida. Então, além de toda essa disciplina, esse rigor, você ainda precisa pensar na possibilidade, além do seu trabalho normal, você fazer uma renda extra até você se livrar das dívidas. Eu me lembro quando eu passei por essa situação, eu tinha o meu trabalho, trabalhava junto com a Ângela Arruda. Trabalhava de 8 às 18, às vezes tinha que fazer uma hora extra ali e tal. Mas eu saía no horário de almoço, eu ia para um escritório fazer, eu trabalhava com contabilidade. Eu, horário de almoço, corria lá para um escritório para fazer um serviço extra, saía do meu trabalho, tinha que ir para o escritório, ficava até de 18, né, uma segunda jornada, até umas 10, 11 horas da noite, fazendo um trabalho extra para quê? Para entrar um recurso para mim me livrar das dívidas. Aí assim, vivia cansadaço, era difícil, mas eu tinha um propósito, um objetivo. Eu não queria mais ficar devendo banco, cartão, tumulto, eu não queria tumulto para minha vida. Um dia eu consegui me livrar disso. Deus me abençoou. Então, ele quer fazer isso com você também, mas exige disciplina
E disciplina não é fácil, né? Não é fácil. Existe planejamento, sacrifício e muita fé, muito trabalho e muito caráter para você ir negociar com quem você deve. Ir lá e pôr a cara, não é fugir, não. Atender o telefone, ligar, ir pessoalmente, falar, ó, vim aqui negociar. Ah, mas você é um cara de. Não, eu vim aqui para dizer, eu estou devendo, reconheça minha dívida, você não vai ficar no prejuízo. Não posso te pagar agora. E eu quero negociar com você um plano. No meu orçamento eu consigo te pagar X por mês, ou então consigo te pagar esse valor. Você pode liquidar minha dívida pagando esse valor? É isso aí. E assim, quando você aprende a lidar, né, com a dívida de maneira estratégica e a evitar que ela se torne um ciclo vicioso, você vai começar a recuperar a paz no seu lar e o controle sobre as suas finanças. Então, eu repito, viver livre das dívidas traz paz. O sacrifício, sabe? Esse sacrifício que eu te falei de não comprar, de usar a mesma roupa durante um ano. Todo mundo olha a mesma roupinha, mas tá limpinha, tá costuradinha. Tô comendo um arrozinho com feijão ali, mas tô comendo. Não gasto um centavo fora do meu planejamento. Eu fui lá nos credores, negociei, etc e tal. Tô conseguindo me livrar das dívidas. É um sacrifício envolvendo a minha família. Não tem presente para ninguém, não tem viagem. Tem 2 anos que a gente não viaja. As férias eu uso para poder fazer um trabalho esse e ganhar mais uma grana. Não tem viagem, não tem passeio, não tem aniversário de ninguém, não tem presente para ninguém. Mas você vai ver que quando você chegar no dia D, que é o dia 0 a 0, que você não deve mais ninguém, você vai falar assim: a paz que você passa a ter compensa tudo isso. Porque agora você fala assim: gente, eu não quero nunca mais pagar um centavo para a Vivo, ela não precisa de dinheiro meu, a CEMIG não precisa, a, a Copasa não precisa, o supermercado BH não precisa, ninguém desse povo grande precisa de dinheiro meu. Então só vou pagar o que tem que ser pago, nada mais, né? O cartão de crédito Mastercard não vai receber um centavo meu que não seja de um negócio que eu comprei mesmo e estou usufruindo. Então, isso é muito importante. Fechando aí, a título de conclusão, as dívidas podem parecer um gigante, invencível, mas com um plano claro, com disciplina e com fé no Senhor, com muito trabalho, muito rigor, a gente consegue sair do fundo do poço. E libertar-se das dívidas é mais do que uma vitória financeira, é uma vitória emocional, relacional, espiritual. Você vai viver com leveza e com paz aquilo que Deus deseja para a sua família. Não é fácil, dependendo do volume da sua dívida, não é rápido, mas com planejamento, disciplina e oração você consegue reverter este quadro. Então, eu digo a você, famílias que escolhem enfrentar suas dívidas, adotam estratégias práticas e buscam viver com sabedoria, elas experimentam transformação profunda em todas as áreas da vida. Então, que sua família possa trilhar esse caminho com coragem, com união, com confiança, experimentando a alegria de viver sem o peso das dívidas. Que sua família caminhe em direção à liberdade financeira, testemunhando a bênção de uma vida financeira equilibrada, que honra a Deus e que fortalece os laços familiares. Tem uma frase bem legal que diz: dívida não é destino. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? É uma circunstância. É uma circunstância que pode ser superado com fé, com sabedoria, com ação, com disciplina, com planejamento. Tá bem? Tem aí o desafio, né? Você, naquela planilhazinha que eu te mandei, espero que você tenha feito. Lá você já tem essa lista das dívidas, né? Quem você tem
os compromissos mensais, obviamente, tudo que você vai gastar ao longo do ano, né? Tudo que você recebe também, está planejado, mas você tem lá os seus principais credores. Aí você pode juntar a sua família e falar: olha, eu tenho essa dívida aqui. Cartão, a loja tal, loja tal. E a gente vai precisar tomar algumas decisões radicais para os próximos dias. Eu preciso contar com vocês. Eu preciso sair dessa dívida, mas eu preciso de vocês. Não me peçam presentes. Ninguém vai viajar esse ano. Não vai ter festa de aniversário para ninguém. No dia do aniversário, nós vamos comprar uma coxinha, põe um palito de fósforo ali, sopra, parte a coxinha no meio para todo mundo e estamos felizes. Entendeu? Compra um bolinho desse tamanho de R$ 2, põe um palito de fósforo ali, comemora e é só. Nós estamos em contenção. Enquanto não pagar a dívida, contenção total. Então você vai traçar esse plano, né? Essa ação prática para quitar a dívida. E olha, vai lá no seu credor, liga, procura, negocia. O cara, não tem jeito. Olha, então você vai ficar sem receber. Eu estou me propondo a te pagar. Você não quer, então você vai ficar como o último credor a receber. Entra na justiça lá e recebe na justiça. É isso que você quer? Eu estou sendo homem, estou sendo mulher, vindo aqui negociar, reconhecendo a minha dívida. Mas eu não tenho condição de pagar, reduz esses juros, tira essa multa. Vamos pegar só o principal, divide em parcelas. Ou então reduz um pouquinho esse valor, é melhor você receber um pouco do que deixar de receber. Mesmo que você nunca mais venda para mim, mas eu estou aqui disposto a pagar. Olha, isso é bonito, entendeu? É feio ficar devendo, mas nesse caso é mais bonito sei lá negociar do que você ficar fugindo, escondendo, não atendendo o telefone. Isso é feio, tá bom? Só uns versículos bíblicos aqui para você pensar, junto comigo. Tá lá em Romanos 13:8, né? Ninguém fiqueis devendo, exceto o amor. Vamos lá, Provérbios. Se você toma emprestado, você vira servo, escravo de quem te emprestou. Olha lá, o ímpio pede emprestado, não paga. É o picareta. Pega emprestado, não paga, deve, não paga, tá nem aí. Mas o justo, ele se compadece e ele oferta. Olha a diferença, que legal. Provérbios 21:5, falando do plano. Os planos do diligente, do disciplinado, daquela pessoa que se determinou, ele tende à abundância, mas a pressa excessiva. Ah, não, vai demorar muito ficar livre dessa dívida e não sei o quê. Eu queria já no mês que vem já vai te levar à pobreza. Provérbios aí, ó. Filho meu, se você ficou por fiador e você se deu mal. A Bíblia fala: fica fiador de ninguém, meu irmão. Se alguém te procurar, Cecília, sua mulher cheia da grana, eu estou precisando alugar uma casa, preciso de um fiador. Você olha, não posso. A Bíblia diz que eu não deveria ficar por fiador de ninguém. No máximo, talvez o seu filho, lá no FIES da vida, né? Mas se você puder sempre dizer não, é melhor. Então, filho meu, se você ficou por fiador do teu amigo e se te empenhasse ao estranho, você está enrolado. Estás preso com a palavra da tua boca. Então faz isso. Livra-te, pois caísse nas mãos do teu companheiro. Vai, pede ele, pelo amor de Deus. Não dê sonos aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te dessa fiança, como uma gazela foge da mão do caçador e como a ave foge da mão do cara que quer pegar ela lá no passarinheiro. Ou seja, ser fiador é fria, entendeu? E aí, algumas perguntas aqui para você. E aí, como que as dívidas têm afetado o ambiente emocional da sua casa? O negócio aí tá mal? Vocês já tiveram
conflitos causados aí por questões financeiras, umas briguinhas, um arranca-rabo aí. Quais comportamentos na sua família pode estar alimentando dívida? É o seu filho que toda hora fica comprando e jogando para você pagar? Não paga. Eu tinha uma pessoa, que eu não posso revelar quem, mas que tinha, por exemplo, a filha que vinha, comprava na loja lá roupa e calçado. Depois, quando chegava no dia de pagar, não tinha dinheiro, corria. Ô mãe, tem que pagar uma conta ali na loja tal. Se não pagar, eles vão mandar meu nome para o SPC. Aí a mãe, minha filha, pelo amor de Deus, o que que você foi fazer isso? Ia lá e pagava. Ela não aprendia. Toda vez ela sabia assim, vou lá, compro na hora de que eu ficar enrolado, eu peço a minha mãe, o meu pai, vai lá e paga. Não, eu já te falei. Fala pro seu filho, que eu tenho dinheiro aqui, ó. Conta na frente dele, eu tenho dinheiro aqui que eu podia te emprestar. Não vou fazer isso, porque senão você nunca vai aprender. Vamos nós duas lá, ou nós dois, nós vamos na loja lá para você negociar com o seu credor. E você vai propor para ele um plano de pagamento. Falar como que você vai pagar essa dívida. Mas ele vai mandar meu nome para o SPC. Pois que mande. É devido, é legal isso, para você aprender. Agora você fica pagando e nunca vai aprender. Então tem pai aí que acha que está fazendo bem pagando a dívida do filho e na verdade não está, hein? Você está ensinando mal o seu filho. Ele tem que passar apertado, tem que aprender. Então é melhor você ensinar do que você ficar pagando e mantendo ele nesse ciclo vicioso, tá bom? Tá bom? Irmão, irmã, olha que você está fazendo isso, Deus está mandando falar para você, para com isso. Não, a partir de hoje eu não te empresto. Não tem de jeito nenhum, de jeito nenhum. Qual dessas estratégias você precisa começar imediatamente em sua casa, hein, se você tiver com dívida? Qual passo é mais desafiador para sua família, para se livrar das dívidas? Quais os sacrifícios aí temporários, né, que você está disposto a fazer para alcançar a liberdade financeira? Você acha que vale a pena ter liberdade financeira? E que sacrifício você está disposto para alcançar? Que hábitos precisa mudar em sua família para evitar novas dívidas? Hã? E como vocês podem se apoiar mutuamente nesse objetivo? Você já pensou que hoje, em vez de comprar um novo calçado, às vezes você pode levar no sapateiro e reformar, e fica lindão de novo e às vezes sai mais barato do que você comprar um novo? Não é ser pão duro, mas se você está enfrentando a situação, você pode fazer isso, entende? Você ia comprar um negócio novo. Não, estragou. Às vezes sai mais barato, sei lá, e arrumar e voltar a ter aquele equipamento, aquele eletrodoméstico, do que você comprar um novo. Entende? Então avalie essas situações, porque tudo isso significa um dinheirinho lá na sua conta, ou para pagar as dívidas para você sair do buraco, ou para você começar a economizar um tiquinho e, e ter uma liberdade financeira. Glória a Deus pela sua vida. Vou encerrar aqui as nossas gravações. Só um minuto e aí a gente conversa um pouquinho.